Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Como será que nós temos nos portado ou reagido diante da verdadeira avalanche de notícias angustiantes que temos acompanhado nos últimos tempos? Guerras, conflitos, situações de violência e de injustiça parecem se multiplicar. Mas será que estão mesmo se multiplicando? Ou estamos sendo parciais? E de que forma nós mantemos a nossa fé e a nossa certeza de que estamos num período de transição no planeta, como estudamos na doutrina espírita, quando nos deparamos com todas essas notícias? É compreensível que nós fiquemos tensos em alguns momentos, mas devemos lembrar que essa é uma oportunidade para aprofundarmos a nossa certeza de que tudo caminha com Jesus no leme. Nós vamos falar sobre fé nesses tempos difíceis no programa de hoje. Mas antes, nós vamos ouvir juntos Chico Xavier. Meus irmãos, Jesus nos ampare sempre. Todos partilhamos a alegria da nossa noite de preces. E quanto nos é possível, estamos colaborando para que fluidos de saúde e de refazimento prevaleçam sobre o nosso ambiente, restituindo-lhes a todos o equilíbrio orgânico necessário à luta redentora em que nos situamos. Pedimos a vocês mais alguns instantes de silêncio e de harmonia mental, na concentração dos pensamentos, porque estamos com a visita do nosso amigo Amaral Ornelas, que deseja oferecer à nossa casa a sua lembrança poética que intitulou A Oração. A oração, a princípio, é um rumor do coração que clama, asa leve, arruflas da alma que anseia e chora. Depois, é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Depois, ei-la vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia e poder de quem ama, por mensagem solar, cindindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura, é a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo amor e paz em fúlgidos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração nós bradamos Pai Nosso, e através dessa luz Deus responde: meus filhos.
Como cada um de nós tem lidado com as notícias de catástrofes, de guerras, brigas, violência, que parecem inundar os meios de comunicação nos últimos tempos? São tantas dúvidas sobre o futuro que, se nós não tomarmos cuidado, acabamos passando a fazer coro com o pessimismo, com a angústia, com aquela sensação de que as coisas estão piorando. Mas nós não estamos justamente sendo conduzidos para uma etapa de transição do nosso amado planeta, que de planeta de expiação e provas vai passar para ser um lugar de regeneração, onde a bondade, a caridade começam a se fazer mais presentes? Mas até mesmo por causa disso, muitos sentem a sua confiança no futuro titubear, porque com essa disseminação de notícias terríveis, parece que estamos passando por sintomas contraditórios, muito diferentes do que a de um lugar que está melhorando, está se tornando mais pacífico. Tanto a indústria do entretenimento como os canais que geram as notícias que nós assistimos todos os dias provocam o medo de uma maneira insistente, e não que essas notícias ruins não estejam de fato mostrando uma parte da realidade do planeta, mas gerar esse medo em todos nós espectadores, com notícias que vão sendo repetidas incansavelmente, vem, nesse caso, com o intuito de gerar audiência, engajamento, prender a atenção, porque nós passamos até mesmo, ao ouvir todas aquelas notícias ruins, a antecipar o que poderia nos acontecer, a ter medo do futuro, a limitar os nossos sonhos, porque tudo parece, afinal, estar ficando cada vez pior, cada vez mais perigoso. E afinal, a quem interessa esse medo? O momento desafiador pelo qual nós estamos passando, embora seja compreensível que nos abalem, são verdadeiras oportunidades para nós estudarmos um pouco mais e fortificarmos a nossa fé no futuro. É hora de nós lembrarmos, na prática, que o mundo, assim como todo o universo, é regido por leis imutáveis, que operam tudo com perfeição. E que a lei do progresso, que rege todos os planetas, não faz exceção com o nosso. Estamos, sim, passando por momentos turbulentos, mas, como já podemos estudar tantas vezes na nossa doutrina espírita, essas dificuldades, fruto também dos nossos impulsos ainda em desequilíbrio, fazem parte de todo um processo de renovação e de transformação para o bem, e que pede a cada um de nós, individualmente e coletivamente, mais convicção, mais clareza e mais consciência de que nós confiamos no nosso Pai. Em alguns lugares nós podemos ouvir o conselho, inclusive, de que devemos nos blindar energeticamente contra um mal que assola a humanidade nesse momento. Mas talvez a palavra não seja exatamente blindar, porque nós não estamos desprotegidos. No momento em que eu penso em me blindar de algo que está me assustando ou me trazendo algum risco, me trazendo algum perigo, eu deixo de compreender que nós somos, todos, sem exceção, filhos de Deus. Eu não preciso me separar, me proteger ou me afastar do outro porque ele pode me causar mal. Não existem dois lados, o bem contra o mal. Somos todos filhos de Deus, em diferentes estágios evolutivos, claro. E Deus nos ama por igual a todos nós e estamos todos seguros. Vamos confiar. Tanto que aqueles que não se ajustarem a essa nova etapa de regeneração do nosso planeta não vão ser expurgados daqui porque merecem ser punidos, não eram bons o suficiente para ficar. Eles irão naturalmente, pela lei da sintonia, retomar a sua jornada em outras esferas, onde possam desenvolver, evoluir o seu espírito rumo ao amor, assim como todos os outros filhos de Deus. Portanto, o nosso esforço é de nos sentirmos cada vez mais confiantes, apesar de que ao redor pareça tudo estar tão perigoso. Nós devemos fazer a nossa parte para podermos colaborar e não vibrar no medo. Amar e não julgar quem está certo ou quem está errado, quem é do bem ou quem é do mal.
Se ainda guardamos impulsos de julgamento do outro dentro do nosso coração, sendo que Jesus tanto nos pediu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não julgueis para não seres julgados, então é uma hora oportuna ainda mais de nós colocarmos o Evangelho em prática nas nossas vidas, porque é hora de renovação para o amor. E para aqui ficarmos neste planeta, nessa nova etapa, nós devemos saber a lição poderosa do amor incondicional, que não julga, apenas acolhe. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos todas as explicações esclarecedoras sobre as etapas pelas quais os planetas passam, de mundos inferiores até os mundos felizes, onde predomina o amor absoluto. O nosso planeta, como toda a obra de Deus, caminha para o progresso e para a luz, para o amor e para a harmonia absoluta. Tenhamos fé, mais fé do que já tivemos até agora. E vamos, sempre que possível também, levar uma palavra de tranquilidade e de confiança no futuro para todos ao nosso redor. Sem doutrinação daqueles que pensam diferente de nós, que tenham outras crenças, respeitando as ideias alheias, mas plantando a sementinha da fé, da confiança no futuro e da confiança de que tudo caminha para o bem maior. Fica aqui o nosso convite para todos nós ampliarmos a nossa certeza num futuro de paz e de harmonia. Nós estamos sempre amparados por Deus e pelos benfeitores enviados por Ele. Jesus está no leme, e por sinal, Jesus nunca soltou o leme desta nau. Como Ele nos disse, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho, no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje falaremos sobre viver atormentado e inseguro com medo de perder aqueles a quem ama. Muitas pessoas experimentam esses sentimentos, como, por exemplo, as mães zelosas, né, que hesitam, não hesitam em chantagear seus filhos, né, com o intuito de mantê-los por perto. Os maridos que impedem a mulher de trabalhar, né, trabalhar fora, obviamente. Muitos chegam ao ponto de exigir abdicação profissional de suas companheiras para mantê-las disponíveis só para eles, sem falar daqueles que implicam até com as atividades voluntárias, né, que suas mulheres prestam com o intuito de aliviar a dor alheia. Infelizmente hoje, né, nós temos tantos casos de feminicídio que têm por base exatamente esse sentimento de posse sobre a pessoa amada, ou pelo menos supostamente amadas, né? Por outro lado, também nós temos as mulheres, né, que tudo fazem para não perder seus maridos junto de si, de mantê-los junto de si, né, pelo maior tempo possível. Vale tudo, desde a famosa chantagem até as ardilosas situações que criam para alcançar seu objetivo. A questão é: pessoas que agem desta forma não são felizes, não relaxam, estão sempre inseguras e preocupadas, têm medo de perder aqueles que ama. Isto dói, sem dúvida dói. Trata-se de uma doença psíquica, uma doença mental, mas sobretudo uma doença da alma. Porque o amor, ao contrário, deve trazer paz, conforto, segurança para a nossa alma. Eu gostaria de passar àqueles que vivem nesse estado a certeza de que o amor verdadeiro fica cada vez mais forte e sólido na medida em que trocamos as experiências um com os outros, que compartilhamos, né, com a nossa nosso companheiro, né, tudo que a gente absorva as lições aprendidas, né, e o usufruto da liberdade, tudo isso com respeito à liberdade do outro. Tem uma fábula muito bonita que ilustra bem o que estamos dizendo. Era uma vez uma menina que tinha um pássaro como seu melhor amigo. Não era um pássaro comum, ele era encantado e, ao contrário das outras aves de estimação, ele não vivia preso. Ele voava para longe e só quando sentia saudades da menina. A sua plumagem era também diferente e se alterava de acordo com as experiências vividas em suas longas viagens. Certa vez ele voltou totalmente coberto de alva plumagem, enormes caudas brancas. Ele disse à menina: "Eu estive no alto de uma montanha coberta de neve, tudo maravilhosamente branco e puro. Nada se ouvia a não ser o vento que estalava no gelo, e esse gelo cobria todas as árvores. Eu trago a você como presente, né, um pouco daquele encantamento nas minhas asas." E assim era na volta de cada viagem. Ele contava à menina suas histórias, ele cantava canções de cada lugar que ele visitava. Mas um dia
A menina, cansada de sentir saudades do seu pássaro, a cada partida resolveu trancá-lo numa linda gaiola, uma gaiola ampla, mas era uma gaiola. Queria usufruir de sua companhia sempre, o tempo todo. Ele não queria sentir saudades. O pássaro lastimou, encanto triste. A prisão fizera-o perder o seu encantamento, e com o passar do tempo suas penas tornaram-se cinzentas e sem brilho, e nunca mais ele cantou. A analogia dessa fábula é perfeita. Quando sufocamos aqueles que amamos, né, fazemos com que ele sofra, perca a vitalidade, adoeça, e ninguém merece se sentir assim. Quando amamos verdadeiramente, desejamos que a pessoa amada evolua, prospere e, portanto, devemos tratá-la assim como desejamos ser tratados. O amor de Deus pelos seus filhos é o nosso maior exemplo. Ele nos deu o livre arbítrio. Somos livres para viver e escolher o nosso destino. E arcamos com os seus resultados, sejam positivos ou negativos. Por que então nos sentimos no direito de tirar a liberdade daqueles que amamos? Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os ensinamentos que constam no O Livro dos Espíritos, onde a questão 23 diz: o que é o Espírito? E os Espíritos da codificação respondem: é o princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do Espírito? E eles respondem: não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. E o Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, na lição 23 do livro Filosofia Espírita, volume 1, traz para nosso melhor entendimento as seguintes complementações sobre o que é o Espírito, dizendo: dificilmente se pode conceituar o Espírito, a sua estrutura íntima, então foge ao campo de sabedoria que já dominamos. Devemos nos dispor à análise dos atributos da alma, estudando suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Se ainda o corpo físico é um mistério para nós outros, o que falar do espírito? Para chegar a ele, devemos percorrer vários outros campos que a alma usa como roupagem na grande caminhada evolutiva. Se existe a escola infantil para as crianças da Terra, a lei é a mesma em se falando do aprendizado do espírito sobre as coisas espirituais. A humanidade, diante da ciência da alma, está na escola primária. Não é justo que ela passe a frequentar a universidade de um momento para outro. Somente a idade regula essa necessidade. Sobe-se os degraus gradativamente. O espírito está em faixa e dinâmica diferente daquilo que se pensa, e que não será justo violentar o modo de deduzir do ser humano.
Todas as explicações até então dadas sobre o espírito são equações que fogem da realidade, porque aqueles que escrevem desconhecem muitas coisas sobre si mesmos e não passam de analfabetos da alma. Conhecer o espírito é quase conhecer Deus. Ele foge totalmente às comparações que se faz usando os recursos materiais. Não tiramos o esforço, nem queremos anular as pesquisas científicas a respeito, acerca das coisas espirituais. Não é essa a nossa intenção. Somente pedimos a todos os nossos irmãos encarnados que comecem pelo princípio e não deem saltos dos caminhos científicos da vida. Aprendamos primeiro a harmonizar os pensamentos, a dominar o verbo, a criar condições dentro e fora de nós, para que o amor possa ser o nosso ambiente de viver. Diante disso, notaremos o desabrochar em nossos corações de outro tipo de conhecimento que nos dotará de valores pelos quais a verdade nos revelará segredos até então escondidos nas dobras do tempo. Como conhecer o Espírito se ainda não sabemos o valor do perdão? E como dominar o perdão se ainda não perdoamos nos moldes do esquecimento das faltas cometidas contra nós? E como conhecer a caridade se ainda não vivenciamos essa caridade justa e proveitosa? Como conhecer o Espírito se ainda não conhecemos o amor? E como conhecer o amor se ainda não amamos na verdadeira acepção da palavra? Meditemos na distância em que nos encontramos da conscientização íntima da alma. Eis porque o Evangelho vem nos convidando em primeira mão para uma reforma dos nossos costumes, para depois sentirmos que todos somos necessitados de maiores conhecimentos. Meus irmãos, é mais lógico dar os primeiros passos na grande senda do aprendizado espiritual com Jesus, para que possamos conhecer determinados segredos da natureza. O Cristo é o Mestre incomparável. Ouçamo-lo. Todos os dias a sua voz se faz ouvir por todos os meios que desejarmos. Basta que haja interesse em aprender com humildade. Livremo-nos do orgulho e do egoísmo e abramos a mente para a verdade, que ela nos libertará. Não queiramos saber o que é o Espírito. Por enquanto, somente basta que saibamos que o Espírito é vida sustentada pela vida maior, Deus. E conclui o Espírito Miramês. Nosso dever maior neste momento e na fase em que nos encontramos é compreender as leis e obedecê-las, é ativar a harmonia dentro de nós. Dessa forma, estaremos sentindo Deus na alma e o Cristo em nós, e a luz nunca se apagará em nosso coração. Todas as vezes que surgir a ideia de conhecer Deus e o Espírito, oremos com fé, que logo veremos e sentiremos a resposta que for conveniente às nossas necessidades de saber. Amigas e amigos, fica-nos bem claro através destas mensagens que dentro da nossa atual pequenez evolutiva
não estamos ainda prontos para começar a entender totalmente essa grandiosidade energética eterna que é o Espírito criado por Deus, nosso Pai. Temos todos os caminhos para a nossa elevação mental, moral e espiritual, que é o amor, a instrução e a caridade, pois sem essas qualidades não haverá a necessária elevação. Então, vamos trabalhar, sempre em consonância com os ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus, para que possamos aprimorar-nos e um dia, com os méritos adquiridos e necessários, possamos retornar à nossa origem Deus, para receber tarefas grandiosas, hoje inimagináveis em decorrência de nosso estado, ou melhor, de nosso estágio atual e espiritual, e também para aprendermos realmente o que é o Espírito. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui os seus comentários, curta esse vídeo para que o YouTube possa entender que é um conteúdo relevante, ampliando a divulgação. E também compartilhe o link com seus amigos, com a sua família, para que a doutrina espírita possa amparar muito mais pessoas, levando a esperança e o conhecimento que fortalece a fé. Desejamos a todos uma ótima semana, muito obrigada e até a próxima.